Fala, galerinha, bora, exemplo 5, vamos representar estruturas, né, agora com a presença de heteroátomos, tá bom? Nesse caso, o cloro foi inserido aqui dentro dos nossos exemplos, né? Exemplo 5, C4H9Cl. Vamos falar um pouquinho, né, das possibilidades de se desenhar estruturas quando elementos diferentes começam a aparecer, tá bom? A primeira coisa que eu tenho que analisar é a valência, ou seja, a quantidade de ligações que esse elemento vai fazer. O cloro, ele é um elemento que está na família 7A, tá? Ele é um halogênio, e se ele está na família 7A, eu já posso prever que o cloro faz uma única ligação. Então, o cloro, ele é monovalente, tá? Então, eu vou trabalhar com um cloro nesse exemplo e no próximo eu vou inserir um oxigênio, tá bom? Então, ele é monovalente, isso quer dizer que ele faz o mesmo número de ligações que o hidrogênio, ou seja, uma única ligação. E, portanto, nesse caso, eu posso, para fazer a minha análise a partir daquelas fórmulas gerais, né, CnH2n mais 2, CnH2n, CnH2n menos 2, eu posso tratar o cloro como se fosse um hidrogênio em relação ao número de ligações, tá? Então, o cloro, ele se ligaria ao carbono da mesma forma que o hidrogênio, fazendo uma única ligação, ocupando uma única valência do carbono. Então, se o cloro faz uma única ligação, isso aqui se encaixaria dentro do CnH2n mais 2, certo? Se esse cloro, se esse cloro fosse um Hzinho, eu teria C4H10. Concordam comigo? Se o N é igual a 4, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Ok? Se eu tirar um desses Hs e colocar o cloro, eu vou ter o C4H9, tirei um Hzinho e pus o cloro, Cl. Ou seja, eu continuaria aqui tendo as mesmas, né, restrições que o C4H10. Se aqui nós temos um, não é, alcano, isso quer dizer que ali só existem ligações o quê? Simples entre os carbonos, não é verdade? E aqui eu já estou te dizendo que não há ciclo, ok? E se eu aqui tenho essas informações, para o C4H9Cl eu vou ter as mesmas informações, não é? Aqui é um haleto, não é? Isso aqui é um haleto orgânico, um haleto de alquila nesse caso, mas eu também sei que entre os carbonos só existem ligações simples e eu sei que ali não existe ciclo, tá? Exatamente por causa da fórmula molecular. Então, isso vai restringir um pouquinho os nossos esqueletos, tornando a análise um pouquinho mais objetiva, direta. Né? Com 4 carbonos, nós já fizemos exemplos. Então, eu já sei como é que os esqueletos aqui serão montados. Com 4 carbonos, vamos começar sempre com a cadeia linear, tá bom? Com 4 carbonos, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou desenhar 4 vezes, tá bom? Ah, por que 4? Ah, gente, desenha o tanto que você quiser. Pode desenhar 10. Melhor ainda, tá? Só não desenha uma, porque senão você não vai enxergar possibilidades. Então, apareceram todos? Sim. Desenhe 4 aí, rapidinho, tá? Agora eu vou para outro esqueleto, esqueleto ramificado. Então, sei lá, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou desenhar aqui, sei lá, 4D também. E eu já vi que não tem ciclo. Então, não inventa moda, tá bom? Já não pode ter ciclo e entre os carbonos só vão existir ligações simples. Então tá. Então, vamos encaixar. Não é? O hidrogênio faz uma ligação, o cloro também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu certinho da forma que eu espero. Agora, o que eu posso fazer com esse cloro? Eu posso, dentro do meu esqueleto, mudá-lo de posição.
da mesma forma que eu fiz com a insaturação, que era a dupla, no exemplo de número 4. Então, aqui esse cloro, eu vou colocá-lo em todos os lugares possíveis dentro da minha cadeia carbônica, da mesma forma que eu fiz com a dupla, tá? Então, deixa eu pegar aqui o roxinho, ó. Vou pegar o cloro, eu posso ligá-lo no primeiro carbono, gente, ligar em cima, à esquerda ou para baixo é a mesma coisa, tá? Então, vou colocar o cloro aqui, vou colocar o cloro aqui, aqui e aqui. Estão vendo por que é bom desenhar um tanto de esqueleto igual? Ó? Porque eu peguei o cloro e pus em todos os lugares que eu poderia pensar em colocá-lo. E aí eu já vejo de cara se existe diferença ou igualdade entre essas estruturas. E aí eu mato esse esqueleto e eu não tenho que pensar em molécula. Não faz uma por uma, pelo amor de Deus. Se você teve alguma dificuldade em montar todos os compostos que eu desenhei nos exemplos anteriores, provavelmente você não seguiu as regras da mesma forma que eu segui. Provavelmente você está desenhando uma por vez. E isso vai dificultar a sua desenvoltura. Façam várias vezes, tá bom? Dá um pouquinho de preguiça, eu sei, mas a gente não pode se dar esse luxo. Então, vamos ver aqui nesse caso se esses compostos são iguais ou diferentes. O primeiro, claro, é o primeiro. Ok? Agora eu vou analisar o segundo. Aqui o cloro está no primeiro carbono, está na ponta, enquanto no de baixo o cloro está no segundo carbono, não mais na ponta. Então, o segundo é diferente do primeiro. Legal. Agora vamos analisar isso. Eu vou contar, vou começar a numerar minha cadeia a partir da ponta mais perto do Cl. Se eu começar da direita, o cloro está no segundo carbono. Este é igual a este. Ou seja, esse aqui eu apago porque ele está se repetindo. E aqui eu já consigo enxergar que esse de baixo é igual ao primeiro, porque eu começo a contar mais perto do cloro, aqui ele está na ponta, aqui ele está na ponta também. Esse é igual ao de lá. Então, de cara, já percebi que com esse esqueleto só tem dois compostos, não é verdade? Então, tá vendo? Por isso que eu desenho vários, rapidinho eu mato todos. Agora, vamos fazer aqui a mesma brincadeira. Vou encaixar o cloro em todos os lugares. Então, vou colocar o cloro aqui, colocar o cloro aqui, vou colocar o cloro aqui e vou colocar o cloro aqui. Então, vamos por partes. Esse aqui, com certeza, esse terceiro, ele é diferente do segundo, né? Só olhar o esqueleto. Agora, vamos ver este e este. Será que eles são iguais ou são diferentes? O cloro está no carbono da ponta, tem ramificação no segundo. O cloro está no carbono da ponta, tem ramificação no segundo. E aqui? O cloro está no carbono da ponta, tem ramificação no segundo. Este e este são iguais. Tá? Para você enxergar isso mais fácil ainda, olha como é que eu vou desenhar ó, o esqueleto. Se eu colocar esses três carboninhos assim, vocês estão percebendo que se eu colocar o cloro aqui, aqui ou aqui, vai dar na mesma, não é verdade? Ficou mais fácil de enxergar. Então, este são iguais. Isso quer dizer que com esse esqueleto, não é? E essas três possibilidades, eu não consigo fazer mais. Agora vamos testar o último. Esse quarto, ele é igual ou é diferente do terceiro? Ele é diferente. Por quê? Aqui o cloro está no carboninho da ponta. Aqui o cloro está no carbono do meio. Então, de cara, eles já não são iguais. Estão percebendo? Então, com essa fórmula C4H9Cl, existem 4 isômeros possíveis, que são esses compostos que aqui estão. E aí, lá em classificações, daqui a pouco, a gente vai pegar o composto 1 e 2, por exemplo. Eles são isômeros de posição. Você vai ter que classificar isso. O isômero 1 e 3, eles são isômeros de cadeia, ok? Então, nós vamos, em breve, começar a classificar tudo isso, tá? Pra vocês terem uma ideia, se eu pegar a fórmula C4
H7Cl. Estou tirando 2 Hzinhos, tá? Dessa forma. Eu vou poder montar 14 isômeros diferentes, tá? Aqui eu consigo com 4. Se eu tirar 2 Hzinhos aqui, C4H7Cl, eu vou conseguir montar 14 moléculas diferentes, tá bom? Dá para montá-las? Dá. Por esse mecanismo aqui que a gente está desenvolvendo, numa boa. Mas é um número muito grande. Já são 14 estruturas, né, que a gente teria que dar conta. Então, não é? Vamos treinar bastante para que tudo dê certo, ok? E a isomeria não se transforme em algo, não é, muito trabalhoso para a gente, porque nós vamos ter que classificar, não é? Algumas coisas na isomeria são muito diretas e objetivas, mas o capítulo exige que eu tenha algumas habilidades que precisam, né, ser desenvolvidas. Essa é uma delas, tá bom? Então, quando a gente estuda isomeria, não é, muitas vezes eu não tenho dificuldade em identificar qual isomeria está presente, mas eu tenho muitas vezes dificuldade em montar as estruturas, montar os números, tá bom? E muitas vezes é aí que a gente vai pecar. Então, não vai ser o nosso caso. C4H9Cl foi embora, vou para o próximo, tá bom? Então, vou inserir aqui, conforme eu disse para vocês, um outro heteroátomo. Só uma coisinha que muitas vezes vocês confundem. O termo heteroátomo na orgânica, ele se refere a qualquer elemento químico que não seja carbono e hidrogênio, tá bom? Então, não confunda com o fato da cadeia ser heterogênea, porque tem gente que fala assim, aquele cloro não é um heteroátomo porque ele não está no meio da cadeia. Isso aí é uma coisa completamente diferente. Se o heteroátomo estiver entre carbonos na cadeia, ele torna a cadeia heterogênea. Se o heteroátomo não estiver entre carbonos na cadeia, ele deixa a cadeia homogênea, mas ele continua sendo um heteroátomo, tá bom? O fato dele estar ou não dentro da cadeia é que muda a classificação dela. Então, exemplo 6. Vamos pensar aqui na fórmula C4H10O, tá bom? Então, não vou despirocar demais com fórmula aqui não, porque senão a gente fica até amanhã montando e desmontando, né, estruturas. O que eu posso analisar aqui desse C4H10O? O C4H10 já apareceu pra gente, né? E nós vimos que o C4H10 ele se encaixa dentro da fórmula CnH2n mais 2. Então, eu já posso esperar, se eu tenho C4H10 aqui, galera, e o Ozinho, né, mas esquece o O por enquanto, que só existem ligações simples entre os carbonos, não é verdade? Então, não vai existir dupla e nós também não vamos conseguir desenhar ciclos, tá? Nesse caso, eu posso aplicar dentro desses álcoois, já estou falando a função, né, dentro dessas fórmulas, muitas vezes essa noção da classe dentro de hidrocarbonetos para que eu carregue isso para as outras funções. Aqui eu vou conseguir desenhar álcoois, tá bom? O oxigênio, ele vai aparecer em muitas funções, uma porrada. Aldeído, cetona, ácido, éster, não é? Fenóis, enóis, álcoois, não sei se eu falei, éteres, nós vamos ter aletos, não é? Diacila, a gente tem nitrocomposto e outras coisas mais. De cara não tem nitrogênio, então já corta amina, amida, essas coisas todas. Ácido carboxílico e éster tem 2 oxigênios, ali só tem 1, então não pode ser nenhuma dessas duas funções. Então a gente fica entre álcool, enol, éter, aldeído e cetona. E aí quando você vai analisar a estrutura de enol, aldeído e cetona, você vai perceber, né, ao desenhar qualquer um deles, aqui ó, vou desenhar uma cetoninha simples. A forma dela, C3H6O. Estou percebendo aqui, ó. CnH2n, não é? Ou seja, não é o nosso caso, tá? Então já corto aldeído, já corto cetona, já corto o enol e, portanto, aqui álcoois eu vou conseguir desenhar, tá bom? E se eu, por um acaso, conseguir desenhar álcoois, eu também vou conseguir desenhar
éteres, porque álcool e éter vão ser isômeros de função, tá? E aí, claro que a gente vai ver isso em classificações, mas eu já começo a prever algumas coisas. O oxigênio, diferentemente do cloro, o oxigênio ele faz duas ligações. O que isso permite a ele? Permite a ele que ele apareça dentro da cadeia. Se ele faz duas ligações, ele pode ter um carbono à sua esquerda e ele pode ter um carbono à sua direita, obedecendo a sua bivalência, não é? Ele faz duas ligações. Então, vamos lá. Primeiro, desenhando os álcoois, tá? Então, álcool. Depois, eu tento desenhar os éteres. 4 carbonos. O esqueleto já apareceu pra gente, então vamos direto, tá? 4 carbonos. O que eu vou conseguir fazer? Ó, 1, 2, 3, 4. Vou desenhar essa coisa aqui repetida. Quantas vezes? Ah, o tanto que eu julgar necessário. Vamos matar esqueleto por esqueleto? Então, eu vou matar primeiro esse, depois eu desenho outro, tá? Pra gente otimizar melhor o nosso espaço. Então, eu sei que, sendo um álcool, o grupo hidroxila, que é o grupinho OH, tem que aparecer. Então, aqui, ó, esse grupinho OH poderia estar aqui aqui e aqui. Galera, a mesma análise que eu fiz para o cloro antes é a mesma análise que eu vou fazer para o álcool agora. Percebam que a forma mudou, apareceu o oxigênio, mas vocês estão percebendo que a coisa começa a se repetir. Estão vendo? Então, quanto mais a gente faz, mais repetição aparece. E aí a gente já começa a cercar possibilidades que as questões podem nos apresentar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó. Esse primeiro composto, a hidroxila está no primeiro carbono. No de baixo, a hidroxila está no segundo. Esse e esse já são diferentes. Este é igual ao segundo. Concordam comigo? Porque eu começo a contar da ponta mais próxima da função. Primeiro, segundo carbono. Primeiro, segundo carbono. Esse é igual a este. E o quarto aqui é igual ao primeiro lá de cima, que eu começo da ponta mais próxima do OH. Então, daqui. Então, de cara, com esse esqueleto, só vão existir esses dois, tá bom? Então, já otimizei meu espaço. Agora vamos montar outro esqueleto e vamos fazer a tentativa também. Agora eu vou ramificá-lo, beleza? Então, aqui eu vou pegar o roxinho. Ó. 1, 2, olha lá, mesmo esquema. Esse esqueleto, tá? Vou ramificar. Vou criar aqui 4 e fazer a mesma coisa que nós já fizemos, tá bom? Antes, terceiro composto, aqui de cara, não é? Da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior, colocar o OH aqui é uma possibilidade. Mas todo mundo concorda que se eu colocar aqui, aqui ou aqui, dá absolutamente na mesma, não é? Então, essa é uma possibilidade que é igual a estas, mas a do meio é diferente da anterior. Então, eu posso colocar o OH exatamente ali. Então, quarta possibilidade, certo? Então, não adianta colocar aqui e aqui, ó, achando que você vai fazer diferente do anterior, que não vai, tá bom? Então, os álcoois seriam esses 4, tá? Não tem como gerar nada diferente a partir do que a gente está vendo aqui. E aí, eu vou nomear esses álcoolzinhos pra gente, ok? Esse aqui é o butan, 1-ol, né? Esse 1-ol identifica a posição do OH na cadeia, ligado, né, na cadeia. Aqui, o butan 2-ol, beleza? Aqui eu tenho já o metil ligado no propano. Eu não preciso identificar a sua posição porque ele só vai estar no carbono do meio. Mas o OH eu preciso identificar, tá bom? Então aqui eu tenho o metil, propan, 1-ol, identificando onde o OH está ligado. E aqui eu tenho o metil, propan 2-ol. Propan 2-ol. Fechado? Então, nomeamos os nossos álcoois. Agora,
eu vou tentar criar variáveis, não mais de álcoois, mas variáveis de éteres, tá bom? Então, o éter tem o oxigênio entre carbonos. O oxigênio está entre carbonos, tá bom? Então, eu não posso colocar ele na ponta. Se eu colocar ele na ponta, né, ele vira um OH e vai se tornar um álcool. Então, a cadeia tem que ser heterogênea. Então, vamos lá, aqui, ó. O que eu posso fazer de esqueleto? Eu posso, aqui, ó, com 4 carbonos, eu posso colocar o carbono, o oxigênio, posso, e 3 carbonos. 1, 2, 3. Certinho? Certo, beleza. Agora, antes de você mexer no oxigênio, antes de mexer nele, vocês concordam que nesse pedacinho aqui, ó, eu consigo pegar esse carbono e criar uma ramificação nesse carboninho aqui, ó. Percebam o que eu vou fazer aqui, ó. Carbono, oxigênio, carbono, carbono. Eu tirei esse último e eu vou fazer com que ele se transforme em uma ramificação. Perceberam? Então, agora eu vou jogar o oxigênio aqui para a direita. O que que nós temos? Ó, carbono, carbono, oxigênio, carbono, carbono. Certo? Ele está exatamente no meio da minha cadeia. Legal. E se aqui não tem como ramificar, vocês estão percebendo, só tem 2 carbonos, e se eu mandar o O para lá? Carbono, 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 oxigênio, carbono. Isso aqui é igual de cima. Perceberam? Então, no caso dos éteres, eu só vou conseguir desenhar esses 3. Perceberam? E aqui eu fui na tentativa mesmo. Então, deixa eu só dar um espacinho para a gente nomeá-los, tá? E aí, montamos. São, portanto, para esse composto, né, para essa forma, melhor dizendo, 7 compostos diferentes. Então, nomeando o éter, ok? Tem várias possibilidades da gente nomear éteres. Eu posso citar os grupinhos em ordem alfabética, numa nomenclatura possível. Então, vamos ver aqui o que nós temos. Ó, eu tenho aqui o metil e aqui eu tenho o propil. Metil e propil, o metil vem primeiro. Então, esse aqui pode ser o metil, propil, éter. Ou um metoxipropano, né? Tem várias formas de nomeá-los, tá bom? Aqui eu tenho o metil e o isopropil ligado no oxigênio. Então eu tenho aqui o isopropil, metil, éter. Ok? É uma nomenclatura possível, tá? E o último, né? Aqui eu tenho o oxigênio e 2 grupinhos etil. Então eu tenho aqui o éter dietílico, ok? Ou dietil éter, tá bom? Então, eu tenho o etoxetano, posso dar vários nomes possíveis, escolha o que você tiver mais facilidade. Então, esse éter aqui, por exemplo, ele é um éter extremamente usado como solvente, tá bom? Então, percebam que, à medida que eu vou introduzindo heteroátomos, muitas vezes eu posso criar funções diferentes. O oxigênio vai me permitir funções diferentes, tá? O nitrogênio vai me permitir funções diferentes também. O cloro, né, não vai permitir, porque ele é um elemento da família 7A e só faz uma ligação, tá? Então, é isso. Em termos de representação, espero que vocês entendam a lógica, né, que foi trabalhada, desenvolvam essa lógica, cada um usando as habilidades que, né, vocês têm no seu tempo de treinamento, para que tudo dê certo dentro do nosso capítulo e de agora em diante nos nossos estudos, tá bom? Grande abraço, galera, muito sucesso, fica com Deus, até a próxima aula.